governo norte-americano se posicionou favorável à quebra de patente de vacinas. Nessa linha, o Senado aprovou no dia 29 de abril o projeto que permite a quebra temporária de patentes de vacinas, testes de diagnóstico e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19, o qual seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Gostaria que o senhor esclarecesse se, no caso da Pfizer, por exemplo, a partir do momento em que a patente dessa vacina for quebrada e for instalado um laboratório para produzi-la de acordo com os critérios da farmacêutica e levando-se em consideração que, segundo especialistas, o processo para repassar a tecnologia de um produto novo, sobretudo de vacinas que utilizam plataformas novas, leva entre 12 e 18 meses, a autorização se dará automaticamente ou precisará passar ainda por um processo de análise pela Anvisa para ser utilizada no Brasil? Essa seria considerada uma vacina genérica, por assim dizer, ou não, ministro? Senador, o senhor traz um assunto muito delicado, é um tema sensível que versa sobre as questões das patentes. Naturalmente que isso é uma matéria mais afeta a questão das relações exteriores, mas o meu temor em relação a isso é de não termos condições, e mesmo com a quebra da patente, produzir essas vacinas aqui no Brasil. E como o nosso programa de vacinação, ele também está calcado em vacinas como a Pfizer, como a Janssen, isso interferir de maneira negativa no aporte de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. Claro que isso é uma opinião inicial, o senhor traz esse tema para mim, e eu vi que o presidente Biden se manifestou na imprensa sobre o tema, isso carece de uma análise mais detida. Sobre a compra de vacina, indago. A diferença entre contratação de vacina e compra de vacina, o governo tem o controle sobre o volume de produção e entrega ou depende dos laboratórios? Depende dos laboratórios, há o contrato para as entregas, essas entregas, às vezes, elas não acontecem da forma que está contratada e o pagamento ele só é feito uma vez que a vacina chega ao Brasil, né? Esse é o roteiro, né? Até agora, a maioria das vacinas aplicadas aqui no Brasil foi do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. Na Fundação Oswaldo Cruz existe uma encomenda tecnológica, nós vamos ter autonomia para a produção da vacina com o IFA já produzido no Brasil, que é um avanço extraordinário. Isso, inclusive, vai justamente de encontro ao que eu defendi aqui numa pergunta anterior, o desenvolvimento do complexo industrial da saúde. Eu tive visitando o Instituto Butantan e lá existe já uma vacina totalmente nacional que está sendo pesquisada. Além dessa vacina totalmente nacional do Butantan, há mais 3 outras vacinas sendo analisadas de Minas Gerais, de Ribeirão Preto e da Universidade de São Paulo. Então, temos um cenário futuro que aponta para uma autossuficiência do Brasil na produção de vacinas, muito útil para o enfrentamento dessas situações pandêmicas ou não. Eu destaco, senador Marcos Rogério, se Vossa Excelência me permitir, que está em curso uma campanha de vacinação contra a gripe. E as pessoas não chamam atenção para essa campanha, ninguém está querendo saber qual é o mecanismo de ação dessa vacina. Essa vacina é integralmente produzida no Instituto Butantan e o Brasil, o ano passado, durante a primeira onda, vacinou contra a gripe. 90% da população que estava prevista para ser vacinada foi vacinada. Agora a campanha da gripe está encaminhada muito bem. O governo adquiriu essas doses ao Instituto Butantan. Ou seja, estamos construindo um cenário futuro muito bom para as questões da vacina. Existem os parques de vacinação animal que podem ser aproveitados. E aí sim, senador, o Brasil passaria a exercer o seu grande papel de liderança global, até socorrendo países aqui da América Latina, com vacinas contra a Covid e contra outras situações possíveis de ser imunizadas.